Amém. Boa noite, tudo bem com você? Amém? Amém. Você pode curvar sua cabeça? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, pela graça e misericórdia do Senhor derramada sobre nós já nessa reunião. Nós pedimos, Deus, que a sua poderosa mão fale conosco agora e ministre e testifique nos nossos corações aquilo que a sua palavra, Deus, aquilo que o seu Espírito deseja falar conosco. Apesar, Senhor, das nossas limitações e falhas, que o Senhor nos encontre disponíveis, com o coração aberto, àquilo que o Senhor deseja falar conosco, em nome de Jesus. Amém? Você que está aqui, seja muito bem-vindo. Queridos, já abre sua Bíblia aí, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. 1 aos Coríntios, capítulo 13. Eu acredito muito que existe algo da parte do Senhor, quando Ele quer testificar e falar com a igreja, Ele vai usar os servos, os seus profetas, para ministrar e falar à igreja. De modo que eu acredito que nós temos que estar sensíveis ao fluir de um rio daquilo que Deus deseja falar conosco. Nos últimos tempos, nos últimos domingos, nas últimas pregações, nós vemos que aquilo que está sendo ministrado está nos levando, está nos conduzindo para uma urgência do Evangelho. A gente percebe isso e pode, se você recobrar aí a sua memória e as últimas palavras que foram ministradas, a última palavra que foi ministrada aqui domingo passado pela Lê, fala a respeito de assentarmos à mesa do banquete do Senhor, e que a mesa do banquete do Senhor ela é inclusiva, e que na mesa do Senhor nós alcançamos cura, libertação e graça, e que essa mesa não é só para nós, mas para aqueles que estão perdidos, para aqueles que precisam de cura. E você percebe que aquilo que está sendo ministrado está nos guiando por um rio que trata, a meu ver, a respeito da urgência do Evangelho, do trabalho da igreja, de uma comunhão mais íntima com o Senhor e do trabalho que nós temos como igreja, de manifestar a graça de Deus, de manifestar a glória de Deus, de sermos luz em meio às trevas. Então, nos últimos tempos, aí, se você for voltar e for pensar naquilo que você ouviu aqui, essas palavras elas estão sendo conduzidas por esse caminho. Eu acredito que hoje não vai ser algo diferente, vai ser algo que o Senhor ainda continua nos conduzindo por esse caminho. Amém? Em 1 Coríntios capítulo 13, nós vamos ler o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada seria. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Amém? Texto muito conhecido, esse texto de Paulo aqui, escrito para os irmãos de Corinto,
texto bem famoso e que vai tratar de um dos elementos que hoje em dia é distorcido na nossa modernidade. Um dos mantras da nossa modernidade é que você precisa se amar e fazer tudo na sua vida para que você se sinta bem, amado, acolhido e para que você esteja 100% confortável. Esse é o mantra a respeito do amor e uma das distorções que a gente percebe a respeito do amor em nossos dias. Paulo está escrevendo para uma igreja que vivia a graça e a manifestação da glória de Deus, uma igreja abençoada. Se você volta aí nesse mesmo livro, lá no capítulo 1, no verso 7, você vai ver Paulo escrevendo isso. Irmãos, vocês são abençoados, não falta nenhum dom sobre vocês. Não tem nenhum dom que falte aí. Então percebe que ele está escrevendo para uma igreja muito abençoada. Um povo que tinha à sua disposição dons espirituais, coisas que eram maravilhosas. Eles tinham lá, e ao ponto de Paulo escrever que não faltava nenhum para eles. Quando chega no capítulo 12, um capítulo antes aqui do que nós lemos, que também é um capítulo muito famoso da Escritura, nós vamos ver agora Paulo escrevendo para os irmãos de Corinto, falando a respeito justamente dos dons espirituais e da unidade como um elemento primordial para que a igreja funcione, para que a igreja aconteça. Se você pensar no capítulo 12 de 1 Coríntios, que é um dos capítulos onde nós lemos a respeito dos dons espirituais, você vai perceber que Paulo começa o capítulo 12 falando a respeito do serviço, falando a respeito dos tipos de dons e dos resultados que a igreja tem. E ele fala, olha, todo serviço é para Deus, todo trabalho é para o Senhor Jesus, e todo resultado que a igreja tem, ela tem esse resultado mediante a operação do Espírito Santo. Então ele fala no início do capítulo 12, que tudo que a igreja faz, ela faz para o Senhor, em nome do Senhor, e ela tem um resultado, que é um resultado que o próprio Espírito, que o próprio Deus, agindo em meio à igreja, faz a igreja ter. E aí ele continua no capítulo 12, depois de falar dos resultados e do trabalho da igreja, agora ele começa a falar dos dons espirituais. Ele vai começar a colocar os dons e falar assim, olha, o Espírito de Deus deu esses dons, Ele dá esses dons conforme lhe apraz, ou seja, conforme Ele deseja, Ele entrega esses dons à igreja, para que os homens, agindo por meio desses dons, façam algo proveitoso. Então entenda, agora ele está começando a falar dos dons espirituais derramados sobre a igreja, dons que são para todos nós. Não são dons exclusivos de um pastor, de um ministro, não, são dons para toda a igreja. E ele lista esses dons em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 8. Você vai ver lá ele falar do primeiro dom, palavra de sabedoria. Segundo dom, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e capacidade de interpretar as línguas. 9 dons. Ele fala desses dons e lembra que ele abriu a carta dizendo, não falta no meio de vocês nenhum dom. Quer dizer que na igreja de Corinto tinha irmãos que tinham fé, outros que tinham a capacidade de ter palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, outros que tinham o dom da cura. Se há doente, a gente impõe as mãos e o doente é curado. Amém? Esses dons eram para a igreja de Corinto ou estão à nossa disposição também? Eles são também à nossa disposição. Então Paulo vai construindo isso, olha, não falta nenhum dom em vocês, o Espírito dá esse dom para que vocês funcionem, e o Espírito dá conforme Ele quer, e vocês vão fluir nesses dons para que algo proveitoso aconteça. Aí ele continua o capítulo 12, agora ele começa a escrever sobre unidade. Ele vai falar, cada um de nós agora trabalhando com o seu dom, nós somos um corpo. E aí vem um dos paralelos mais famosos também da Escritura, onde ele fala que existe mão, existe pé, existe olho, e porque o olho tem que fazer a sua parte, o pé precisa fazer a sua parte, ele começa a comparar a igreja a um corpo, falando da necessidade de unidade entre os membros da igreja.
Ele vai chegar a dizer ainda que essa unidade é mantida pelas juntas e ligamentos, e as juntas e ligamentos é que vão fazer as conexões no corpo, permitindo que haja essa unidade. O nosso entendimento é que essas juntas e esses ligamentos são a liderança da igreja. A liderança da igreja, sendo juntas e ligamentos, ela permite a flexibilidade do corpo, e o corpo vai funcionando em unidade, um povo só. Olha que coisa maravilhosa. Então você pensa comigo, uma igreja que age nos dons, e uma igreja que é uma igreja de um povo unido. Então você lê o capítulo 12 e ele é empolgante, ele é maravilhoso, porque você lê e fala, uau, eu quero o dom de cura. Não, peraí, eu também quero de operar milagres. Bem que profetizar é legal pra caramba, e você vai querendo todos os 9 dons. E aí você lê e fala, mas que bonito esse negócio da unidade, nós somos irmãos, e a gente canta, somos corpo, e assim bem ajustados, não é? Totalmente ligados, unidos. Que coisa bonita. Mas aí chega no último versículo do capítulo 12, e ele causa em nós certa expectativa, ou certa angústia, que se não tivesse algo depois do capítulo 12, gente ansiosa como eu já tinha dado um piripaque, porque ele fala assim, 1 Coríntios 12, 31, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Primeira coisa ele fala isso, busquem com dedicação os melhores dons. Aí ele vai falar, agora, passo a mostrar a vocês um caminho mais excelente. Aí eu me pergunto, o que é mais excelente do que você fazer parte de uma igreja, aonde se tiver doentes, nós vamos impor as mãos e eles vão ser curados? Aonde há um dom de profecia, alguém se levanta e diz, eis que eu te digo. O que é mais excelente que uma igreja que desfruta de profecia, de ambientes proféticos? O que é mais excelente de que você entrar aqui abatido e cansado, mas a unidade do corpo te fazer recobrar o ânimo? O que é melhor do que isso? O amor. Então ele começa a falar daquilo que é superior a tudo que ele disse no capítulo 12. Ele começa a explicar que apesar de termos profecia, cura, unção, ambiente profético, curas, milagres, restauração, unidade, se não houver amor, essa igreja, ela pode ser comparada a um dos mais, caros carros, luxuoso carro. Pensa um carro, o mais luxuoso carro que você consegue pensar. Ele tem todas as tecnologias, ele liga quando você dá uma ordem, ele liga o motor, ar-condicionado, você vai falando, ele vai fazendo, ele dirige sozinho. Pensa um negócio maluco assim mesmo. Essa seria a igreja que funciona nos dons e que tem uma unidade verdadeira, mas se ela não tiver amor, esse é um carro que roda sem uma gota de óleo lubrificante no motor. Quer dizer que daqui a pouco, o que vai acontecer? A máquina para, ela não suporta rodar, e ela vai ser destruída. É isso que Paulo está falando. Paulo começa o capítulo 13, e ele fala ao longo de todo o capítulo 13, daquele que é o maior de todos os dons, daquele que é o dom que, se não existir, todos os demais vão ficar perdidos. Você consegue pensar isso? Que pode haver entre nós aqui agora alguém que tem o dom de cura, mas que esse dom seria completamente desperdiçado se não houver entre nós amor? Você já parou para pensar que alguém com um dom de cura dentro dessa igreja agora pode orar por outra pessoa e um câncer simplesmente desaparecer? Mas que se não houver amor entre nós, isso é um desperdício. Já parou para pensar nisso? Que essa cidade precisa de profetas, de jovens profetas, mas que se esses jovens se reúnem e não houver amor, toda essa profecia é desperdício. É isso que Paulo está colocando. Paulo, no capítulo 13, ele fala a respeito do método de Deus. Esse é o nome dessa palavra, o método de Deus. O método de Deus é o amor. Durante toda a Escritura, Deus se revela em amor. Se você volta em Gênesis capítulo 3, lá, verso 21,
Deus está diante da tragédia do homem. O homem pecou. E agora vai ser expulso do jardim. E vai começar toda a trajetória do homem. Ali em Gênesis 3, 21. Você vai ver Deus dando ao homem uma roupa de pele. Deus ali já está indicando a sua intenção de amor. Porque se ele entregou para o homem uma roupa de pele, algum animal morreu para que aquela roupa fosse feita e cobrisse a vergonha humana. Ele já está indicando que as ações dele vão ser ações de amor, porque lá na frente, na plenitude dos tempos, como Paulo também escreve, haverá um momento em que eu vou descer o meu cordeiro, eu vou matar o meu cordeiro, e ele de uma vez por todas vai cobrir a vergonha de vocês. Mas até que isso aconteça, em cada página da Bíblia que nós vamos abrindo e lendo, nós vamos vendo Deus agindo de forma poderosa, abre mar, fecha mar, e Deus vai fazendo milagres, levanta homens improváveis, derruba reis, Deus vai fazendo coisas maravilhosas, levanta profetas, e você vai vendo sinais, prodígios, o povo vai caminhando, o povo peca, Deus corrige a rota, Deus vai trabalhando, e apesar de todo o poder que Deus manifesta, em cada página da Bíblia, o método de Deus ali, a intenção de Deus ali, é um dia expressar o amor que Ele tem, porque essa é a essência de Deus, porque Deus, Ele é amor, essa é a essência dEle, é isso o que Ele expressa, esse é o Deus que nós servimos, um Deus que age pelo método do amor. E o final do capítulo 13, de 1 Coríntios, sacramenta a superioridade do amor. Porque é quando Paulo vai escrever, olha, agora sobram 3, fé, esperança e amor. Mas o maior entre eles é o amor. Por quê? Ora, porque fé e esperança têm data de validade. O dia que o nosso Senhor Jesus voltar, rasgar os céus e descer, eu não vou precisar mais de fé, porque eu estarei vendo. A fé é a certeza daquilo que eu espero e a convicção do que eu não vejo. Mas o dia que eu ver, eu preciso de fé? Não. Nós hoje alimentamos uma esperança do retorno do nosso Rei. Então, nós já fomos perguntados aqui hoje, você quer que o Senhor volte? Você quer que o Senhor volte? Mas isso é uma esperança. Agora, no dia que Ele voltar, você precisa alimentar essa esperança? Não, a sua esperança terá sido satisfeita, será uma realidade a presença dEle. Então, fé e esperança têm data de validade, elas vão valer até quando Jesus voltar. Mas e o amor? O amor é aquilo que Ele é, e isso durará para sempre. Por isso Ele diz, desses 3, o maior é o amor. Então, queridos, como eu disse no início, as palavras que estão se movendo aqui entre nós, aquilo que o Senhor está derramando aqui no nosso meio, trata a respeito daquilo que nós fazemos em nome do Senhor. Trata da urgência do Evangelho e da nossa responsabilidade para com o Senhor. E isso é importantíssimo. Darmos valor à cruz de Cristo, olharmos para o sacrifício do nosso Senhor, respondermos a esse sacrifício. Mas se nós não agirmos em amor, tudo o que nós vamos fazer estará perdido. Um dos versículos, um dos textos que mais me gera temor é aquele de quando Jesus fala que no último dia, naquele dia, homens vão chegar para Ele e vão dizer assim, trabalhei para o Senhor, eu fiz um monte de coisa, eu preguei, eu expulsei demônios, eu curei, eu fiz, sabe Jesus, eu estava lá na igreja, eu era voluntário, eu fazia um monte de coisas. E aí Jesus olhava, coçava a cabeça assim e falava, rapaz, eu não te conheço. Porque se não tiver amor, de nada valeria. Não é isso que diz a canção antiga? Se não houver amor, de nada valeria. E a gente pode passar a vida inteira trabalhando na igreja, sendo voluntário, mas fazendo sem amar. E aí a gente vai chegar diante dele e ele vai falar, eu não te conheço.
Já parou para pensar nisso? Então, sobre tudo que nós já ouvimos, sobre tudo que você já escutou aqui, sobre toda a urgência do Evangelho, me permita te dizer mais uma coisa: se nós não agirmos em amor, nós estamos perdendo o nosso tempo aqui. Se você não se moveu para esse lugar em amor, se eu não me movi para esse lugar em amor, eu estou perdendo o meu tempo aqui. E você também está perdendo o seu tempo aqui. Se você tem dons e talentos maravilhosos, talvez você é um pregador melhor do que eu, e você está aí sentado. Mas se eu e você não tivermos amor, todo esse dom é desperdiçado. Porque o amor é o óleo que vai nos manter rodando, girando e funcionando. Isso não te chama atenção? No capítulo 12 ele fala de coisas tão grandiosas. E aí ele termina dizendo, olha, mas se não tiver amor, todas essas coisas grandiosas, elas não têm sentido. Amém? Em primeiro lugar, a respeito do amor, nós precisamos pensar, a respeito de nós e do amor que nós temos para com o Senhor, nós precisamos pensar se existe em nós amores rivais. Antes de eu tratar e falar com você das nossas ações em amor, me permita falar da existência ou não de amores rivais entre nós e o nosso Deus. Quando eu penso nisso, eu penso na história de Sansão. Todo mundo provavelmente conhece a história de Sansão, um homem que agia em força, né, um homem muito forte, tinha um cabelão, e que foi traído pela mulher dele, que cortou o cabelo. Talvez essa parte da história até aqui todo mundo conheça. E quando você pensa em Sansão, e geralmente quando a gente pensa em Sansão, quando as crianças pensam nessa figura histórica, pensam num homem muito forte, num homem bombadão. Eu penso num cara franzino, magrelo. E era isso que chamava a atenção, porque quando o Espírito de Deus vinha sobre ele, ele fazia coisas que eram impossíveis. Para mim, Sansão era um homem normal, comum. Mas se quando o Espírito agia sobre ele, comum, eu digo fisicamente comum, quando o Espírito vinha sobre ele, ele fazia coisas que eram impossíveis a um homem comum fazer. E Sansão era um dos juízes estabelecidos sobre o povo de Deus, inclusive a história dele está no livro de Juízes. Ali, a partir do capítulo 13, você vai ver começar a história de Sansão. Ele era um dos juízes sobre o povo, através de Sansão, os filisteus sofreram muito. Deus livrou o povo, Deus trouxe alívio para o povo através de Sansão, mas tinha algo, Sansão era nazireu. E o que é isso? O nazireu era um homem separado, alguém que nunca poderia ter cortado o cabelo, navalha não passava na cabeça de um nazireu. Ele não poderia comer ou beber nada que tinha origem da uva, nada. Ele não poderia estar perto de um cadáver, ou muito menos tocar em um cadáver. Ele era um nazireu, um homem separado para Deus. E aí você começa a ler a história de Sansão, sabendo que ele é um nazireu, e você vai ver que num momento, Sansão está passeando numa vinha. Isso é no mínimo estranho, porque ele tem que ficar longe de tudo que diz respeito à uva. Você vê Sansão se casando com uma mulher filisteia. Você vê ele matar um leão num versículo. E depois você vê que passam alguns dias, ele passa por aquele cadáver do leão. E pior, dentro do cadáver do leão, que história maluca, mas está lá, dentro do cadáver do leão tinha uma colmeia, tinha mel. Ele vai lá, mexe no cadáver, pega esse mel e come. Ele não podia chegar perto do cadáver. Você começa a ver Sansão agindo, quebrando o seu pacto com o Senhor. Ele é um homem que não tinha, parece, que medo do perigo. Dalila começa a questionar a respeito de qual que é o segredo. Ele começa a brincar com o negócio. Não, você me amarra. Começa, sabe, parece que a debochar daquilo que era a ação do Espírito sobre ele. Agora, sabe qual que era o amor rival de Sansão? Sansão. Entendeu? O amor rival de Sansão, aquilo que impedia ele de agir cumprindo aquele voto tão precioso para com Deus, que era um voto de amor. O amor rival de Sansão era ele próprio. Ele se amava.
E por isso, aquilo que os olhos de Sansão tocavam e desejavam, ele queria. Eu quero me casar com aquela mulher. Então o pai dele pergunta, por acaso não há mulher aqui entre o nosso povo? Não, eu quero aquela. E ele vai. Ele começa a passear nas vinhas, ele mata o leão, ele vê o mel, ele deseja, eu quero esse mel, mas eu não posso tocar no cadáver, mas eu toco no cadáver, não tem problema, eu quero. Percebe que o amor rival de Sansão é ele próprio, e é esse o risco que nós corremos. Porque a gente vai conduzindo a nossa jornada, nossa caminhada, a gente vem para a igreja, a gente vive umas coisas interessantes, Deus fala com a gente, alguém põe a mão na nossa cabeça, a gente sente uns negócios, a gente profetiza, a gente lê a Bíblia, tem umas ideias legais, a gente tem todo um comportamento, a gente vai agindo e vai pensando que eu posso fazer o que eu quero, não tem problema, eu quero isso, eu consigo, eu faço, eu tenho, eu posso, porque no dia que eu precisar, no dia que eu estiver diante dos inimigos, o Espírito de Deus vai vir sobre mim, eu vou ficar forte e eu vou vencer. Mas na verdade eu não amo o Senhor, eu me amo. Deus é apenas um meio para um fim. Entende? Ele é um meio para que eu consiga algo diante do perigo. Eu vou clamar ao Senhor diante da necessidade, do problema. Quando as coisas estão ruins, eu clamo ao Senhor e Ele faz algo sobre mim, amém? Mas o resto dos dias, eu vou vivendo e tudo aquilo que eu ponho os meus olhos e desejo, eu pego e faço. Amor rival. E o pior desses amores é justamente esse para o qual Sansão vivia, o amor de si. Eu quero, mas eu quero. Eu gosto. Já conversei com alguns maridos. E eu me coloco aqui não como melhor que esse marido, porque eu já fiz isso também. Que você conversa aí, cara, por que você fez isso? Porque eu quero. Ela não queria, mas eu queria. E aí eu fiz. É o amor ao eu. É um amor rival ao Senhor. E aí sabe qual que é o nosso fim? Envergonhados, porque o cabelo dele foi cortado, amarrado, cuspido. Olha lá o Sansão, o bobão, está lá. E aí, se não é a misericórdia de Deus no fim da história, agindo sobre ele, a gente poderia ler os últimos textos assim, se Sansão não recobra a consciência e fala, eu vacilei, e clama ao Senhor pela última vez, e ali o texto vai dizer que ele mata mais filisteus naquele momento do que em toda a história dele, glória a Deus por isso, mas precisava dele estar ali naquela posição? Não precisava. O que Sansão fez foi alimentar um amor rival, ele era um nazireu, ele não deveria estar na cama de Dalila, ele não deveria estar passeando nas vinhas, matar o leão foi livramento, ele não deveria ter voltado. Aquele mel não cabia na boca dele. Consegue entender? Por que, Sansão, que você não comeu o mel? Porque a Dalila está te dando maior moral, cara. Por que você não... Porque eu amo o meu Senhor. E é isso que importa. A gente não pode estabelecer amores rivais. Porque alguém vai ganhar essa briga. Amém? Em segundo lugar, nós precisamos todos os dias da nossa caminhada cristã, provar o nosso amor. Quando Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, versos 18 e 19, ele vai falar da largura, altura e profundidade do amor. Percebe que Paulo está usando elementos do volume, elementos geométricos. O amor tem altura, largura, profundidade, são elementos geométricos, e ele está usando isso, são elementos para determinar volume. Ele está usando isso por quê? Porque ele está tentando dizer que o amor cobre tudo e todos, em todo lugar. Então ele é alto, largo, comprido, porque ele cobre tudo em todos os lugares. É isso que ele está tentando dizer. Mas você não percebe Paulo ali tentando estabelecer uma forma de medir amor. O que ele está dizendo é que o amor cobre tudo em todos. Mas não há uma forma da gente determinar como nós amamos. Sabe, como você pega um instrumento de medida e afere ali, afere a pressão.
Você tem um número que determina a pressão. Afere a temperatura, você tem um número que fala para você qual é a temperatura, é exato. E dentro de uma escala, você sabe se aquilo é muito, se aquilo é pouco. Não há algo que determine, que possa aferir para mim o amor, a não ser observar o comportamento do indivíduo e ver se o comportamento dele reflete amor. Sabe por quê? Porque o amor exige uma resposta. Uma frase da minha senhora: só amar não basta. É necessária uma resposta. O amor exige uma resposta. Só amar não basta. Só dizer que ama não basta. Entoar canções dizendo que amamos ao Senhor não basta. O amor, ele exige uma resposta. E o Senhor Jesus, em João, no capítulo 14, verso 15, ele diz o seguinte: se vocês me amam, obedecerão os meus. Ele estabelece uma conexão entre amar e obedecer. Percebe que é condicional. Se você me ama, então você me obedece. Essa é a prova de amor. A prova de amor, como eu provo amar ao Senhor, ora, eu obedeço a sua palavra. Se eu apenas digo que amo o Senhor, mas não o obedeço, o meu amor é de palavra, por isso falso e insuficiente. O amor exige uma resposta. Exige uma resposta. E não responder é uma resposta. Sabia disso? Que não fazer nada é responder. Se você não faz nada do que a palavra diz, a gente pensa: não fiz nada, nem de bom nem de ruim. Você respondeu, medíocre. Você não ama o Senhor. Quem ama, responde ao Senhor em obediência aos seus mandamentos, em obediência à sua palavra. O amor exige uma resposta. Não dá para amar só para dizer. Não dá para dizer: eu amo o meu Senhor, mas mantenho as minhas práticas lá pecaminosas. Amo a Jesus, mas sou traidor, sou blasfemo, enganador, mas eu amo Jesus, eu estou lá. Você não está entendendo, eu vou na igreja, eu gosto do pastor, ele é legal, o pessoal lá é bom, meu líder é bom, eu gosto daquele ambiente, eu amo Jesus, mas a sua vida não testifica esse amor, você está muito enganado, muito enganado. Você não pode ficar aqui enganado desse jeito. Se você não obedece, então você não ama. Você está usando Deus. Você quer um abençoador. Alguém que te tira dos becos, sabe? Você não ama o Senhor. Se eu não obedeço, eu não amo. Amém? Terceiro lugar. Será que nós seremos meros sinos que vão tocar e badalar? Paulo fala no início do capítulo 13, ele usa 3 vezes uma mesma expressão, ele fala assim: ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, ainda que eu tenha fé, ainda que eu conheça, que eu tenha conhecimento científico, ele fala de conhecimento de mistérios, ainda que eu saiba muita coisa, ainda que a minha fé mova as montanhas, ainda que eu dê tudo que eu tenho aos pobres, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado em nome de alguém. Ele está falando, essa expressão ainda aqui é para mostrar a importância daquilo que ele vai falar. Ele está dizendo: olha, ainda que eu tenha uma capacidade exuberante de comunicação, eu falo a língua dos homens e a língua dos anjos, percebe a minha condição de comunicação? Se eu não tiver amor, eu vou ser como um sino que soa. O que ele quis dizer com isso? Irmão, se você está passando na rua e um sino começa a tocar, se você não tiver uma presciência do para que aquele sino está tocando, ele está tocando e você não está entendendo nada.
porque o som não comunica nada. Concorda comigo? Mas se eu te falar que se o sino tocar, corre porque a cidade está sendo destruída, na hora que o sino tocar, você vai fazer o quê? Epa, você entendeu? O sino que está gritando, corre meu irmão, corre, porque... não, ele só está tocando, mas você sabia. É isso que Paulo está dizendo. O que justifica é o amor. Se não tiver amor, nós vamos ser como um sino tocando e ninguém entende, é inteligível, ninguém vai conseguir compreender o que a gente está fazendo, porque não há amor. E sabe o que acontece? Nós temos nas nossas mãos uma palavra e uma mensagem que pode entrar no caos que as pessoas estão vivendo e transformar todo aquele caos em ordem. Já parou para pensar nisso? Que a mensagem que eu e você temos, porque eu quero crer que você é crente em nome de Jesus, e se você não é hoje, você pode se tornar, aleluia, você tem dentro de você uma luz, algo que coloca as coisas em ordem dentro de você, e você tem uma palavra que você pode anunciar a alguém que está perdido, e aquele que está perdido, se tomar dessa palavra, o caos que ele está vivendo vai ser organizado. A escuridão que ele vive vai deixar de ser escuridão. As pessoas estão perdidas no mar da vida, vagando na escuridão da vida. Nós temos direção, resposta para elas. Tem uma canção antiga, do Antônio Cirilo, que diz: me faz brilhar, brilhar como as estrelas no céu, que apontam o caminho aos navegantes, que navegam pela imensidão da vida. Os perdidos são como navegantes que estão navegando no escuro, e a canção está dizendo: ó Senhor, me faz brilhar, tal qual uma estrela no céu brilha, e ela aponta o caminho para um navegante, que de forma que quando ele vê, ele diz: é para lá que eu tenho que ir. É isso que a canção está dizendo. Esses deveríamos ser nós, e nós traçamos estratégias para isso. Veja bem, nós temos uma estrutura, nós temos, nos recados aqui, você viu, a gente tem culto para casais. Você é casado? Terça-feira, às 8. Tem célula, tem quarta, você não pode, tem quinta, você não pode, tem sexta, você não pode, deixa de ser chato. Tem culto de jovens, tem culto todo domingo, trabalho com o ministério infantil, tem uma escola bíblica, quer aprender da Bíblia, vem para a escola bíblica. Não, eu sou muito novinho, vem para os primeiros passos. Escola primeiros, tem um monte de coisa que está funcionando, um monte de métodos que estão funcionando. Mas a minha pergunta não é se há métodos, se há forma, se há excelência, exuberância naquilo que está fazendo. O povo ama. Quando a gente cruza pelos corredores, dá um sorriso um para o outro e aperta as mãos, isso emana amor. Quando a gente canta, é coração apaixonado ou acostumado. Essa canção de novo, e cantou essa domingo passado. E esse pregador não, acostumei. Está vendo que os métodos não importam? Nós podemos ter a melhor igreja do mundo. Uma das características do Jorge, sabe qual que é? Ele é visionário. Essa é uma característica do nosso pastor. Ele é visionário. Ele vê daqui 5 anos. É porque ele vê o copo cheio. Aleluia, me suporta, porque eu vejo o copo vazio. Eu aprendo com ele, né? Amém. Mas ele é visionário. Deixa eu te contar uma coisa, não adianta o Jorge ser visionário, se não houver amor nessa igreja. Nós vamos ser como sinos tocando, e Goiânia não vai entender. Sabe o que Goiânia vai dizer? Gente, que barulho chato, para, que trem chato, porque barulho repetitivo enjoa, é ou não é verdade? Barulho que se repete, enjoa. Quando Jesus estava conversando com Pedro, e estava lá falando com Pedro,
olha Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus não perguntou para Pedro sobre métodos, habilidades, essa não foi a conversa. Pensa, Jesus sentado com Pedro lá, falando, Pedro, eu preciso que você apacente as ovelhas. Rapaz, você já guardou aquela espada, ou você anda cortando a orelha dos outros ainda? Você já aprendeu o Paranauê de andar na água, ou você ainda afunda? Essa não era a conversa. Pedro, como é que está? E aí, você já está mais calmo? Você trai os outros ainda? Você me traiu. Essa não foi a conversa. O que Jesus perguntou para ele? Tu me amas? Porque é isso que importa. Isso que importa. Você me ama? Ah, Jesus, mas eu não sei fazer. Pô, vou lá, mexer com as crianças. Deus me livre. Mas Jesus está perguntando assim, você me ama? Você me ama, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Então faz. É como se Jesus estivesse assim, porque se não amar, cara, a gente aperta as mãos aqui, você toca o teu caminho, eu toco o meu. Porque se não tiver amor, não vai valer. Em quarto e último lugar, você já pode ficar de pé, por favor? Quarto e último lugar. Deixa eu dizer algo para você. Eu creio que o Senhor está vindo sobre Alcance Goiânia com um tempo novo. De crescimento, estrutura. O Senhor está vindo sobre nós. O Senhor, eu acho que é tempo, sabe? É tempo. Daqui a pouco nós vamos ter 2 cultos domingo, 3 cultos domingo, 4 cultos domingo. Isso aqui vai crescer. Daqui a pouco esse lugar a gente tem que sair daqui. Essas coisas vão acontecer. Elas vão acontecer. Mas o sucesso nos nossos métodos, o aumento da arrecadação, a quantidade de membros em crescimento exponencial, a diversificação dos nossos trabalhos sociais, o alcance social dessa igreja, a qualidade da música, essas coisas elas não podem ser o único termômetro que mede se essa é uma igreja completa. Se não houver amor, todo o nosso investimento e trabalho será perdido. Então eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Gostaria que você fechasse os seus olhos e que você pensasse agora, aí no seu lugar, com os olhos fechados. Pensa Jesus agora na sua frente. Pensa Jesus olhando diretamente para você. E o olhar de Cristo é penetrante. Sabe por quê? Porque Ele vê tudo em você. Tudo. Você está diante de alguém agora que você não consegue esconder as suas intenções, os seus desejos, as suas mazelas. Pensa você agora na frente de Jesus. E pensa Ele dizendo assim, ó: ei, tu me amas? Você me ama porque eu te amei. Eu me entreguei. Eu me humilhei. Bateram em mim, cuspiram em mim, me pregaram numa cruz e eu não fiz nada. Eu fiz porque te amo. Tu me amas?
que você pode responder essa pergunta para Jesus agora? Será que nós estamos aqui porque amamos o Senhor? Eu quero repetir o que já perguntei. Será que o nosso coração ele é apaixonado ou simplesmente acostumado?